Acabei de terminar 3 meses de reforma na minha casa quando minha filha Renata chegou com uma notícia que me causou uma dor profunda no peito. Ela entrou pela porta principal sem nem me cumprimentar direito, olhou em volta da sala nova e soltou de uma vez: "Mãe, os pais do Marcelo vão se mudar para cá no sábado que vem. Já está tudo combinado." Fiquei ali parada, segurando o pano de limpar, olhando para minha filha de 35 anos, falando como se estivesse organizando a própria casa dela. Eu tinha gastado todas as minhas economias, R$ 15.000, para deixar tudo novinho. Pintura, piso, móveis. Cada cantinho daquela casa tinha meu suor e meus sonhos de finalmente ter um lar bonito para receber a família. Marcelo, meu genro, entrou logo atrás dela com aquele sorriso forçado que eu já conhecia bem. "Dona Esperança, a senhora vai adorar ter companhia. Meus pais são pessoas tranquilas, não vão dar trabalho nenhum." Meu coração disparou quando percebi que eles já tinham decidido tudo, sem me perguntar se eu concordava. A Renata continuou falando sobre como seria temporário apenas até eles se organizarem, mas os olhos dela fugiam dos meus. O Marcelo comentou que os pais já tinham vendido o apartamento onde moravam e precisavam de um lugar por uns meses. Olhei para os meus móveis novos, as paredes que eu mesma tinha pintado com tanto carinho, e uma tristeza imensa tomou conta do meu peito. A forma como a Renata falava me doía mais do que eu podia imaginar. Não era a primeira vez que ela tomava decisões sobre a minha vida sem me consultar, mas dessa vez era diferente. Dessa vez era sobre o meu refúgio, o lugar onde eu tinha investido não só dinheiro, mas esperança. "Mãe, a senhora não vai ficar sozinha o dia inteiro. Vai ter com quem conversar", dizia a Renata enquanto mexia no celular, como se o assunto já estivesse encerrado. Eu queria perguntar por que ela não tinha me consultado primeiro, por que assumiu que eu estaria de acordo, mas as palavras ficaram presas na garganta, como sempre acontecia quando ela usava aquele tom de autoridade. O Marcelo se aproximou da minha cozinha nova e começou a medir os espaços com os olhos. "Aqui vai caber perfeitinha a mesa dos meus pais. E na sala, a gente vai ter que mexer em algumas coisas para colocar a poltrona favorita deles." Cada palavra era como um martelo me quebrando por dentro. Eles não estavam pedindo permissão. Estavam me informando sobre mudanças que já tinham planejado. A Renata acrescentou que o Antônio e a Maria trariam só o indispensável, mas eu conhecia minha filha o suficiente para desconfiar dessas promessas vagas. Naquela noite, depois que foram embora, me sentei na minha poltrona nova e conversei com Deus numa oração silenciosa. "Senhor, me dá força para entender o que está acontecendo. Será que fiz algo errado ao querer ter minha casa como sempre sonhei?" Olhei em volta da sala que ainda cheirava a tinta fresca e senti como se estivesse perdendo algo precioso antes mesmo de poder aproveitar. Tinha trabalhado dobrado na fábrica de costura durante 6 meses para juntar o dinheiro da reforma. Cada real que gastei tinha sido conquistado com minhas próprias mãos, costurando das 5 da manhã às 11 da noite. Lembrei de como escolhi cada cor de tinta, cada móvel, com a empolgação de uma mulher de 68 anos que pela primeira vez na vida podia se dar ao luxo de ter as coisas bonitas que sempre desejou. A mesa de jantar de madeira que comprei em prestações, as cortinas azul céu que bordei nas noites, o conjunto de sofá cor creme que tinha visto na vitrine de uma loja e que me custou 4 meses de salário completo. Tudo aquilo agora seria reorganizado para acomodar pessoas que nem sequer tinham me pedido licença para chegar. A Renata tinha dito que os sogros eram gente de idade que precisava de ajuda, mas eu também era gente de idade e ninguém parecia considerar o que eu precisava. Com 68 anos, depois de uma vida inteira trabalhando para os outros, cuidando dos outros, me sacrificando pelos outros, eu acreditava que, finalmente, me tocaria aproveitar um pouco de sossego no meu próprio espaço. Mas ali estava eu de novo, sendo a última a saber de decisões que afetavam diretamente minha vida diária. Aquela madrugada, não consegui dormir.
Levantei várias vezes para caminhar pela casa, tocando as paredes recém-pintadas, arrumando os almofadões do sofá, respirando aquele cheiro de novo que tanto tinha me emocionado apenas uma semana antes. Em cada canto eu via o esforço que tinha feito, as horas extras que trabalhei, os gastos que cortei do meu orçamento para poder pagar a reforma. Tinha deixado de comprar remédios para a pressão. Comi feijão com arroz e farinha durante meses. Andei quilômetros para economizar passagem de ônibus. Tudo pelo sonho de ter uma casa digna. Quando o dia amanheceu, a Renata chegou cedo com uma lista de coisas que precisávamos fazer para preparar a casa. Não era uma consulta, era uma série de ordens. Mãe, tem que mudar seu guarda-roupa para fazer espaço no seu quarto. Os pais do Marcelo vão dormir lá e a senhora pode ir para o quartinho de serviço. O quartinho de serviço. Aquele espaço pequeno e úmido onde eu guardava as coisas de limpeza, agora seria meu quarto. Minha filha acabava de rebaixar meu status na minha própria casa ao de uma empregada doméstica que dorme no quarto de serviço. Mas o que eles não sabiam era que essa decisão deles estava prestes a mudar tudo. Porque uma mulher de 68 anos, que sobreviveu a tanta coisa na vida, tinha recursos que ninguém imaginava. E eu estava prestes a usar todos eles. Pessoal, antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade vocês estão assistindo? Deixa aí para eu saber de onde vem o apoio de vocês. E se está gostando, clica no like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. O sábado chegou rápido demais. Antes do meio-dia, o Marcelo apareceu com uma caminhonete lotada de caixas. Trouxemos só algumas coisas adiantadas, explicou enquanto descarregava o que parecia ser o conteúdo completo de uma casa inteira. Caixas marcadas como cozinha, sala, quarto, livros, decorações. A Renata me viu observando a quantidade de coisas e rapidamente disse: "É que era mais fácil trazer tudo de uma vez do que ficar fazendo várias viagens." Mais fácil para quem? Eu me perguntei em silêncio. O Antônio, um homem de 70 anos com jeito autoritário, desceu da caminhonete e começou a dar ordens sobre onde queria cada coisa. Nem me cumprimentou, nem agradeceu por recebê-los na minha casa. Simplesmente começou a reorganizar meu espaço como se fosse o dono. A Maria, a esposa dele de 65 anos, inspecionava cada canto da casa com um olhar crítico, comentando o que precisava ser mudado para que eles ficassem confortáveis. "Essa poltrona está muito grudada na janela", dizia a Maria apontando para minha poltrona favorita, aquela que comprei depois de meses juntando dinheiro. "E essas cortinas deixam passar luz demais. O Antônio precisa de escuridão total para as cestas dele." Cada comentário era uma bofetada em todo o carinho que eu tinha colocado em decorar meu lar. Não eram sugestões, eram ordens disfarçadas de observações. E a Renata concordava com tudo, como se fossem pedidos completamente razoáveis. Durante aquele dia todo, virei espectadora da invasão da minha própria casa. Vi como moviam meus móveis, como penduravam os quadros deles em cima dos meus, como reorganizavam minha cozinha para encaixar os utensílios e os hábitos alimentares deles. O Antônio instalou a televisão própria dele na sala e mudou toda a programação dos canais. A Maria esvaziou meus armários para colocar as louças e os temperos dela. A Renata coordenava tudo como se fosse uma mudança normal, ignorando completamente as lágrimas que eu tentava esconder. No fim da tarde, quando já tinham transformado meu lar em algo irreconhecível, a Renata se aproximou de mim com aquele sorriso que eu aprendi a temer. "Ficou muito melhor assim, não ficou, mãe? Mais aconchegante, mais familiar." Familiar para quem? Aconchegante para quem? Porque para mim aquela casa não parecia mais meu lar. Parecia uma pensão. Naquela noite, deitada no quartinho de serviço numa cama emprestada, porque a minha agora era usada pelo Antônio e pela Maria, escutei eles reorganizando minhas coisas no que antes era meu quarto. Ouvia as vozes conversando sobre o que mais precisavam mudar. Quais outros móveis meus estavam atrapalhando? Como distribuir os espaços para se sentirem em casa? A ironia dessa frase me causou uma dor que nunca tinha sentido antes. Eles queriam se sentir em casa, na minha casa.
enquanto eu me sentia uma estranha no lugar que tinha sido meu refúgio durante 30 anos. Fechei os olhos e tentei lembrar como era minha sala antes daquela manhã, como cheirava minha cozinha quando só tinha meus temperos, como era caminhar pela casa sem precisar pedir licença ou me desculpar por querer usar meus próprios espaços. Mas essas lembranças já pareciam distantes, como se pertencessem à vida de outra pessoa. No dia seguinte acordei cedo, como sempre fiz a vida inteira. Mas quando saí do quartinho de serviço, encontrei o Antônio já instalado na cozinha, preparando o café da manhã dele com minhas louças e usando meus alimentos sem perguntar. "Bom dia, Esperança", disse sem levantar os olhos do jornal que tinha aberto sobre minha mesa recém-comprada. Não era uma conversa. Era apenas um reconhecimento da minha presença na minha própria cozinha. A Maria desceu pouco depois, já vestida e penteada, e começou a revisar o que tinha na despensa. "Antônio, aqui não tem o cereal que você gosta e nem o seu café descafeinado." Falava como se eu fosse responsável por abastecer a despensa segundo as preferências deles, como se minha cozinha fosse um hotel que devia se adaptar às necessidades dos hóspedes. Quando tentei explicar que aquele era o café que eu comprava e o cereal que eu gostava, a Maria me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos e disse: "Ah, Esperança, agora que somos família, temos que pensar no que convém a todos. Família." Aquela palavra que antes me enchia de calor, agora soava como uma armadilha. A Renata chegou pela manhã e encontrou os sogros completamente instalados, se comportando como se fossem os anfitriões e eu a visita. Em vez de notar o quanto aquilo era estranho, minha filha sorriu satisfeita e comentou: "Que bom que já se sentem em casa." "Mãe, é tão bom ter a casa cheia de gente, não é?" Gente que tinha chegado sem convite e que tinha deslocado a minha própria vida. Durante aquela segunda manhã, observei como cada um deles tinha estabelecido rotinas que não incluíam me consultar sobre nada. O Antônio tinha tomado conta do controle remoto e do horário da televisão. A Maria tinha reorganizado a cozinha segundo a conveniência dela e estabelecido horários de refeição que não batiam com os meus. A Renata ia e vinha dando sugestões sobre como tornar a convivência mais harmoniosa, mas todas as sugestões dela implicavam que eu devia mudar meus costumes para me adaptar aos deles. "Mãe, talvez a senhora pudesse tomar café um pouquinho mais tarde para não atrapalhar o horário do seu Antônio", sugeriu a Renata, enquanto via o sogro ler jornal na minha mesa de jantar. "E de tarde, quando a Dona Maria assiste às novelas dela, a senhora pode aproveitar para fazer suas coisas no seu quarto." Minhas coisas no meu quarto. Como se minha casa tivesse se reduzido ao quartinho de serviço e como se minha vida tivesse que se organizar em volta das preferências de gente que tinha chegado sem avisar. Naquela tarde, enquanto tentava encontrar um momento para sentar na minha própria sala, escutei uma conversa entre o Antônio e o Marcelo que partiu meu coração em pedaços. "Sua sogra é boa gente", dizia o Antônio. "Mas precisa entender que agora somos família e as coisas têm que funcionar de jeito diferente. Ela não pode continuar se comportando como se fosse a única que mora aqui. Como se fosse a única que mora aqui, na minha casa. A casa que eu tinha comprado, mantido, reformado e cuidado durante 3 décadas. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de vez. Não foi uma quebra violenta. Foi como quando se rompe um fio que está tenso há tempo demais. 2 semanas se passaram e a situação só piorava. O Antônio tinha estabelecido um horário rígido para tudo. Café da manhã às 7 em ponto, notícias às 8, almoço às 2, jantar às 7 da noite. Não era uma sugestão nem uma proposta de convivência. Era um regulamento que ele tinha imposto e que todos, incluindo eu, devíamos seguir. Quando tentei explicar que eu tinha meus próprios horários depois de 68 anos de vida, ele me olhou como se eu estivesse sendo teimosa. "Esperança, numa casa onde mora muita gente tem que haver ordem. Não podemos andar cada um por sua conta." Cada um por sua conta, na minha casa. A Maria tinha reorganizado minha cozinha de tal jeito que eu não encontrava nem meus próprios pratos. Quando pedi que me dissesse onde tinha guardado meu jogo de xícaras favoritas,
ela respondeu com um sorriso condescendente. Ah, Esperança, essas xícaras estão muito velhinhas. Eu trouxe umas mais bonitas e modernas. Minhas xícaras velhinhas eram as que meu falecido marido tinha me dado no nosso 10º aniversário de casamento. As únicas coisas materiais que eu conservava dele, além da aliança. Mas para a Maria eram simplesmente objetos velhos que precisavam ser substituídos. A Renata chegava todas as tardes para supervisar se a convivência estava harmoniosa, mas a ideia de harmonia dela consistia em verificar que eu não estivesse causando problemas aos sogros. Como a mamãe se comportou hoje? Perguntava diretamente para a Maria, como se eu fosse uma criança em período de experiência. Não deu trabalho? Não reclamou de nada? Cada pergunta era uma pequena humilhação que se cravava no meu coração, porque confirmava que minha própria filha me via como um peso que precisava ser administrado, não como a dona da casa que merecia respeito. Uma tarde, enquanto lavava a louça numa cozinha que não reconhecia mais como minha, ouvi a Renata falando com o Marcelo na sala. Minha mãe está mais quieta ultimamente. Acho que finalmente está entendendo que essa situação é melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo, menos para mim. Meu silêncio, que eles interpretavam como aceitação, era na verdade o resultado de uma tristeza tão profunda que tinha tirado minha vontade de brigar. Foi então que a Renata chegou com a notícia que seria a gota d'água. Ela trouxe consigo um senhor que apresentou como o arquiteto que vai projetar sua casinha nova. Minha casinha nova. Eles tinham avançado com os planos de construir meu anexo de empregada doméstica sem sequer me consultar se eu concordava com o projeto. O Tadeu, um homem jovem, começou a medir o quintal e fazer desenhos do que seria minha nova moradia dentro do meu próprio terreno. Vai ficar bem bonita, Dona Esperança, dizia o Tadeu enquanto desenhava plantas para me confinar num canto da minha própria propriedade. Vai ter banheiro completo, cozinha americana, uma salinha pequena e um quarto bem confortável. Vai ser como ter seu próprio apartamentinho independente. Seu próprio apartamentinho independente construído no quintal da casa que já era minha, pago com meu próprio dinheiro para resolver o problema da minha presença nos espaços principais que também eram meus. A Renata estava empolgadíssima com o projeto. Vai ficar linda, não vai, mãe? A senhora vai ter sua privacidade e nós também vamos ter a nossa. Vai ser perfeito para todo mundo. Privacidade forçada não é privacidade, é isolamento. Independência obrigatória não é independência, é expulsão. E quanto vai custar essa construção? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria minha responsabilidade financeira. O Tadeu consultou as anotações e mencionou um valor que representava quase todas as minhas economias que restaram depois da reforma. A Renata rapidamente interveio. Não se preocupa com o dinheiro, mãe. A gente vê isso como um investimento no conforto da senhora. Além disso, pensa que vai ser sua para sempre. Minha para sempre. Dentro de um espaço delimitado da minha própria propriedade, paga com meu próprio dinheiro, construída para resolver o problema que eu representava para os outros. Naquela noite, deitada no quartinho de serviço, ouvindo os roncos do Antônio no que antes era meu quarto, tomei uma decisão definitiva. Não ia permitir que me construíssem uma casa de empregada no meu próprio quintal. Não ia financiar minha própria marginalização. Não ia continuar sendo cúmplice de uma situação que tinha me transformado em estranha no meu próprio lar. Tinha chegado a hora de tomar medidas que ninguém esperaria de uma mulher de 68 anos que a vida inteira tinha sido complacente e acomodada. Mas primeiro eu precisava de ajuda de alguém que me conhecesse de verdade, que entendesse quem eu tinha sido antes de me tornar essa versão diminuída que todos viam agora. Precisava falar com minha comadre Lourdes, a única pessoa que lembrava da Esperança que criou uma filha sozinha, que trabalhou 40 anos para comprar sua casa, que sobreviveu a um casamento difícil e saiu em frente por pura força de vontade. A Lourdes me ajudaria a lembrar que eu era muito mais forte do que aparentava e muito mais capaz de tomar decisões drásticas do que qualquer um podia imaginar. Na manhã seguinte, enquanto o Antônio e a Maria tomavam café e discutiam os planos do dia como se fossem os donos da casa, me vesti com minha roupa mais bonita, peguei minha bolsa e anunciei que ia sair. "Para onde a senhora vai?"
Perguntou a Maria com aquele tom de supervisora. Vou visitar minha comadre Lourdes, respondi com uma calma que me surpreendeu. Tenho algumas coisas importantes para conversar com ela. O Antônio levantou os olhos do jornal e me olhou com desconfiança. Que tipo de coisas importantes? Coisas de mulheres da nossa idade, respondi sem dar mais detalhes. A Lourdes e eu somos comadres há 30 anos. Sempre temos muito do que conversar. E saí da minha casa sem pedir mais licenças nem dar mais explicações, porque pela primeira vez em semanas lembrei que eu não tinha que prestar contas a pessoas que estavam morando na minha propriedade por minha generosidade. O caminho até a casa da Lourdes serviu para clarear meus pensamentos. Durante essas semanas tinha me sentido confusa, triste, deslocada, mas não tinha conseguido identificar com precisão o que estava errado. Agora, caminhando pelas ruas do meu bairro em direção à casa da minha amiga mais querida, entendi que o problema não era a convivência em si. O problema era que tinham tomado decisões sobre minha vida sem me consultar. Tinham reorganizado meu lar sem considerar meus sentimentos e tinham assumido que eu não tinha direito de opinar sobre mudanças que afetavam diretamente meu bem-estar diário. Mas o que ninguém sabia era que a esperança que estava caminhando para a casa da Lourdes não era mais a mesma que tinha aceitado passivamente a invasão do seu lar. Era uma mulher que tinha se lembrado da própria força, que tinha decidido recuperar o controle da sua vida e que estava prestes a demonstrar que subestimar uma senhora de 68 anos podia ser um erro muito caro. A Lourdes me recebeu na casa dela com aquele sorriso caloroso que tinha sido meu refúgio durante tantos anos difíceis. Mas quando viu minha cara, a expressão dela mudou na hora. — O que foi, comadre? Você está com uma cara diferente. Está doente? Não estava doente do corpo, mas algo dentro de mim tinha se quebrado de um jeito que eu não sabia explicar. Me sentei na cozinha dela, o mesmo lugar onde tínhamos tomado café e dividido problemas durante 3 décadas, e pela primeira vez em semanas senti que podia falar livremente sem ser julgada ou interrompida. Lourdes, acho que estou perdendo minha casa sem perceber, falei. E essas palavras saíram da minha boca como se eu estivesse guardando elas há anos. Não estão me tirando de forma legal, mas estão tirando pedacinho por pedacinho, decisão por decisão, até que eu não me reconheço mais no meu próprio lar. A Lourdes me serviu café numa daquelas xícaras de porcelana que ela só usava em ocasiões especiais e sentou na minha frente com aquela atenção completa que só uma amiga de verdade consegue dar. Durante 2 horas contei tudo o que tinha acontecido, desde o dia que a Renata chegou com a notícia de que os sogros iam se mudar para minha casa. Descrevi cada humilhação pequena, cada decisão tomada sem me consultar, cada momento em que me trataram como empregada doméstica na minha própria casa. A Lourdes me escutou sem me interromper, mas vi o rosto dela se transformando de surpresa para indignação e, finalmente, para uma determinação que eu conhecia muito bem. Esperança, disse a Lourdes quando terminei meu relato. Você se dá conta do que está acontecendo aqui? Sua própria filha está te tirando da sua casa da maneira mais suave possível, mas está te tirando. Aquelas palavras caíram em mim como um balde de água fria, mas ao mesmo tempo me fizeram sentir aliviada. Alguém mais estava vendo o que eu tinha sentindo, mas não conseguia nomear. Mas Lourdes, eles dizem que é temporário, que vão ficar só uns meses enquanto se organizam. A Lourdes me olhou com aquela expressão que usava quando queria que eu encarasse uma verdade difícil. Comadre, você viu eles fazerem alguma coisa para procurar outro lugar para morar? Mencionaram datas específicas para ir embora? Falaram de apartamentos que estão vendo ou trabalhos que estão procurando em outros lugares? Ela tinha razão. Em 3 semanas de convivência, nunca tinha ouvido o Antônio e a Maria falarem sobre planos de se mudar. Pelo contrário, falavam sobre mudanças permanentes, melhorias a longo prazo, projetos de reforma. E esse negócio da casinha que querem construir para você, continuou a Lourdes, isso não é temporário, Esperança. Isso é reorganizar sua propriedade para que eles tenham a casa principal e você more num anexo.
Estão te transformando na vovó que vive no fundo do terreno, pagando com seu próprio dinheiro para te marginalizarem. A Lourdes se levantou da mesa e começou a andar pela cozinha, como fazia sempre que estava pensando em soluções práticas. Quanto dinheiro você tem guardado? Perguntou diretamente. Tem documentos que provam que você é a dona da casa? A Renata tem algum direito legal sobre a propriedade? Eram perguntas que eu não tinha considerado, porque sempre confiei que minha filha respeitaria meus direitos sem precisar de documentos legais. A casa está completamente no meu nome, respondi. Terminei de pagar há 15 anos e tenho todas as escrituras. A Renata não tem nenhum direito legal sobre a propriedade. A Lourdes sorriu pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Isso é bom, comadre. Isso significa que legalmente você tem todo o poder nessa situação. O problema é que você tem agido como se não tivesse. Ela tinha razão. Tinha me comportado como uma convidada tolerada, em vez de como a proprietária com direitos absolutos sobre sua propriedade. Durante a hora seguinte, a Lourdes e eu desenvolvemos um plano que era mais ousado do que eu jamais tinha imaginado ser capaz de executar. Não era um plano de confronto direto, porque isso só resultaria em discussões e drama que eu queria evitar. Era um plano silencioso, sistemático, que usaria meus direitos legais de maneira estratégica para recuperar o controle da minha situação. A primeira coisa que você tem que fazer, explicou a Lourdes, é ir ao banco e falar com seu gerente de conta. Precisa entender exatamente quais são suas opções financeiras e como pode proteger seu dinheiro. Ela sugeriu que eu investigasse a possibilidade de alugar minha casa enquanto eu morava em outro lugar, gerando uma renda que complementaria minha aposentadoria. Se conseguir um aluguel bom pela sua casa, pode alugar um apartamento pequeno para você sozinha e ter dinheiro extra para viver confortável. A ideia me empolgou de um jeito que não tinha sentido em semanas. Eu poderia ter meu próprio espaço de novo, sem horários impostos, sem precisar pedir licença para usar minha própria cozinha. Mas o mais importante, disse a Lourdes pegando minhas mãos, é que você faça tudo isso sem contar nada para a Renata até já ter tomado as decisões. Se você contar seus planos antes de executá-los, ela vai tentar te convencer a não fazer. Vai usar culpa emocional. Vai dizer que você é egoísta ou que está machucando a família. Precisa estar preparada com fatos consumados antes de ter essa conversa. Naquela tarde, a Lourdes me acompanhou ao banco onde eu tinha conta há 20 anos. O senhor Paulo, o gerente que me atendia, me recebeu com a simpatia de sempre, mas notei a surpresa dele quando expliquei que queria explorar a possibilidade de alugar minha casa e procurar opções de moradia para mim. Dona Esperança, tem certeza que quer fazer essa mudança? Na sua idade, geralmente recomendamos estabilidade em vez de mudanças. Na minha idade. Aquela frase que todo mundo usava para me limitar. Senhor Paulo, na minha idade, eu tenho bem claro o que quero e o que não quero. E o que não quero é continuar vivendo numa situação que não me faz feliz. O senhor Paulo nos explicou que com o valor atual da minha casa naquela região, eu conseguiria um aluguel muito bom que me daria rendimentos significativos além da minha aposentadoria. Também me ajudou a calcular quanto custaria alugar um apartamento pequeno numa área segura e confortável. Os números eram animadores. Eu teria mais dinheiro disponível todo mês do que tinha tido em anos e completa liberdade para organizar minha vida segundo minhas próprias preferências. No dia seguinte, a Lourdes e eu fomos ver apartamentos numa área que ela tinha pesquisado. Eram unidades pequenas, mas bem projetadas, num prédio onde moravam principalmente pessoas aposentadas. Tinham áreas comuns para socializar, jardim interno, segurança 24 horas e, o mais importante, cada morador tinha completa privacidade e autonomia no seu próprio espaço. O apartamento que mais gostei tinha uma sala pequena, mas aconchegante. Um quarto com armário amplo, cozinha americana e uma varanda com vista para as árvores da rua. Imagina, comadre, disse a Lourdes enquanto olhávamos da varanda. Aqui você poderia tomar seu café de manhã sem ninguém dizer a que horas tomar café. Poderia convidar quem quisesse sem pedir licença.
poderia decorar do seu jeito sem ninguém mexer nas suas coisas. Pela primeira vez em semanas, me senti empolgada pensando no futuro, em vez de nostálgica pelo passado. Naquela noite, voltei para minha casa com uma perspectiva completamente diferente. Em vez de me sentir como vítima das circunstâncias, me sentia como uma mulher que estava prestes a tomar o controle da sua vida de maneira inteligente e estratégica. O Antônio e a Maria estavam assistindo televisão na minha sala, sentados nas minhas poltronas, comentando sobre os programas como se fossem os donos do lugar. Mas em vez de sentir tristeza ou ressentimento, senti uma calma estranha. Logo aquela cena seria problema de outra pessoa, não meu. Durante os dias seguintes, comecei a executar meu plano de forma sistemática e silenciosa. Fui ao banco e organizei minhas finanças para a mudança. Falei com um advogado que a Lourdes me recomendou para entender meus direitos como proprietária. Visitei 3 imobiliárias para conseguir avaliações profissionais sobre o preço de aluguel da minha casa. Assinei o contrato do apartamento que tinha visto com a Lourdes, usando como entrada uma parte das minhas economias. Cada passo eu fazia durante as horas em que o Antônio e a Maria saíam para fazer as coisas deles, e a Renata estava no trabalho. Me levantava cedo, me arrumava como se fosse fazer compras normais, e, em vez de ir ao mercado, ia resolver os detalhes da minha nova vida. Era estranho e empolgante ao mesmo tempo. Tinha passado semanas me sentindo como espectadora passiva de mudanças que outros faziam na minha vida. Agora, era a protagonista ativa de mudanças que eu estava criando. A parte mais difícil foi decidir o que levar e o que deixar na casa para os futuros inquilinos. A Lourdes me ajudou a fazer uma lista prática: minhas fotografias de família, minha roupa, alguns utensílios de cozinha favoritos, meus livros e os móveis pequenos que tinham valor sentimental. Os móveis grandes e os eletrodomésticos ficariam na casa porque tornariam a propriedade mais atraente para alugar e porque no meu apartamento novo não teria espaço para tudo. 2 semanas depois da minha primeira conversa com a Lourdes, já tinha tudo preparado. Tinha assinado um contrato de aluguel para minha casa por 2 anos, com uma família jovem que tinha respondido a um dos anúncios. Eles tinham vindo ver a casa quando o Antônio e a Maria não estavam e ficaram encantados com o quanto ela estava bem cuidada e com a localização. O aluguel que iam me pagar era mais do que o dobro do que eu precisava para meu apartamento novo, então teria rendimentos extras significativos. Também tinha contratado uma empresa de mudanças pequena para transportar minhas coisas pessoais no mesmo dia que eu fosse embora. Tudo estava coordenado para que a transição fosse rápida e eficiente, sem dar tempo para ninguém me convencer a mudar de ideia ou criar drama emocional que pudesse me fazer duvidar da minha decisão. Na noite antes do dia que tinha escolhido para me mudar, jantei em silêncio enquanto o Antônio e a Maria discutiam sobre qual programa de televisão iam assistir, como se eu não estivesse presente. A Renata tinha vindo com mais informações sobre o Tadeu e a construção da minha casinha, insistindo que eu precisava tomar uma decisão definitiva sobre o projeto. Mãe, o Tadeu precisa começar a obra na semana que vem. Já perdemos muito tempo pensando. Renata, falei com uma tranquilidade que me surpreendeu. Amanhã vamos conversar sobre todos esses planos. Vou ter uma resposta definitiva para você. Ela sorriu satisfeita, provavelmente acreditando que eu finalmente ia aceitar o projeto dela. O Antônio e a Maria também pareciam contentes, certamente pensando que logo teriam a casa principal completamente para eles. Se soubessem o que estava planejado para o dia seguinte, provavelmente não teriam dormido tão tranquilos. Aquela madrugada me levantei às 5, como tinha feito durante toda a minha vida adulta, mas dessa vez era a última vez que acordava no quartinho de serviço da minha própria casa. Tomei banho, me vesti com minha melhor roupa, preparei café só para mim e me sentei para escrever 3 cartas. Uma para a Renata, uma para o Antônio e a Maria e uma para deixar informações sobre a casa para os novos inquilinos que chegariam de tarde. A carta para a Renata era a mais difícil de escrever, mas também a mais necessária. Expliquei que tinha decidido alugar a casa e me mudar para um apartamento onde poderia viver segundo minhas próprias regras.
Deixei claro que não era uma decisão impulsiva, mas o resultado de semanas de planejamento cuidadoso. Disse que a amava, mas que não podia continuar vivendo numa situação onde minhas opiniões não importavam e minhas necessidades não eram consideradas. A carta para o Antônio e a Maria foi direta. Eles tinham 30 dias para encontrar outro lugar, como era meu direito legal como proprietária. Às 8 da manhã, quando o Antônio e a Maria desceram para tomar café, esperando encontrar a mesa posta como tinha sido minha rotina durante semanas, encontraram as 3 cartas sobre a mesa de jantar e uma casa completamente silenciosa. Porque naquela hora eu já estava no meu apartamento novo, tomando café na varanda, vendo a cidade acordar e sentindo pela primeira vez em meses que tinha recuperado o controle da minha própria vida. Às 10 da manhã, enquanto organizava minhas coisas no apartamento novo, com uma tranquilidade que não tinha sentido em meses, a Lourdes me ligou. Comadre, a Renata me ligou chorando, completamente desesperada. Eles encontraram as cartas e ela não consegue acreditar no que você fez. A Lourdes não conseguia esconder certa satisfação na voz, e eu também não pude evitar sorrir. A Renata tinha chegado na minha casa às 9 para falar sobre a construção e tinha encontrado o Antônio e a Maria com as cartas nas mãos, completamente confusos. Às 2 da tarde, a Renata chegou no meu apartamento. Quando abri a porta, vi minha filha despenteada, com olhos vermelhos de chorar, completamente desorientada. Mãe, o que é isso? O que a senhora está fazendo? As primeiras palavras dela não foram de preocupação com meu bem-estar, mas de confusão pelas minhas ações. Isso é meu novo lar, respondi com calma. E o que estou fazendo é viver segundo minhas próprias decisões pela primeira vez em meses. A Renata olhou em volta, como se tentasse entender como eu tinha organizado tudo sem ela perceber. Mas, mãe, quando a senhora planejou isso? Por que não me disse nada? Renata, durante 3 semanas eu te disse muitas coisas. Disse que me sentia desconfortável, que sentia falta da minha privacidade, que queria ser consultada antes de tomarem decisões sobre minha casa. Você escutava minhas palavras, mas não escutava o que eu estava dizendo. Mas, mãe, estávamos tentando ajudar. Os pais do Marcelo precisavam de um lugar e a senhora tem uma casa grande. Ali estava de novo aquela lógica. Renata, em que momento vocês consideraram o que eu queria? Quando me perguntaram se eu estava disposta a mudar minha rotina para acomodar outras pessoas? A Renata ficou em silêncio, processando minhas perguntas. Era a primeira vez que alguém fazia ela pensar em mim como pessoa independente com direitos. E o que vai acontecer com os pais do Marcelo? Perguntou, revelando o verdadeiro motivo da visita dela. Renata, essa pergunta você deveria ter feito antes de convidá-los sem me consultar. Os pais do Marcelo são responsabilidade do Marcelo, não minha. A transformação tinha sido silenciosa, mas tinha sido completa. E o melhor de tudo era que ninguém tinha conseguido me impedir, porque ninguém tinha percebido o que estava acontecendo até ser tarde demais. A Renata ficou no meu apartamento até às 5 da tarde e tivemos a conversa mais honesta em anos. Aos poucos, ela começou a entender que tinha confundido disponibilidade com obrigação e generosidade com fraqueza. Mas, mãe, eles já venderam o apartamento onde moravam, disse com voz chorosa, revelando o núcleo do problema. Renata, escuta bem o que vou te dizer. Eu nunca disse que eles podiam vender o apartamento deles e viver na minha casa indefinidamente. O problema que você tem agora é resultado de decisões que vocês tomaram sem consultar a pessoa mais afetada. Ela começou a chorar e senti o impulso maternal de consolá-la, mas me segurei. Consolá-la seria recriar o padrão que me tinha metido nessa situação. Mãe, mas a senhora é minha mãe. A família não deveria se ajudar? Renata, ajuda familiar não significa que uma pessoa sacrifique seu bem-estar para que outros fiquem confortáveis. Durante 3 semanas, eu fui a única que sacrificou alguma coisa. O que vocês sacrificaram? Ela não tinha resposta, porque era óbvio. Ninguém tinha sacrificado nada além de mim. Expliquei para ela com calma que amor verdadeiro inclui respeito pela autonomia, não controle sobre as decisões.
que estabelecer limites não é egoísmo, mas autorrespeito. Que dizer não é um direito, não uma traição. Durante toda a minha vida, fui a mulher que se adaptava, que cedia, que encontrava jeitos de fazer as coisas funcionarem sem criar conflitos. Criei você sozinha depois que seu pai nos abandonou. Trabalhei dobrado para te dar tudo o que precisava. Cuidei da minha mãe doente durante 10 anos. Mas aos 68 anos, vivendo como uma estranha na minha própria casa, percebi que toda essa bondade tinha me transformado em alguém cujas necessidades não importavam para ninguém. A Renata ficou quieta por um longo tempo, processando tudo o que eu tinha dito. Quando finalmente falou, a voz dela estava diferente. Mãe, eu nunca pensei por esse lado. Achei que estava fazendo o melhor para todo mundo, mas agora percebo que só estava pensando no que era conveniente para mim e para o Marcelo. Uma semana depois, a Renata me visitou com uma atitude completamente diferente. O Marcelo tinha conseguido um empréstimo para comprar uma casa onde pudesse morar com os pais dele. Sabe o que é engraçado, mãe? Eles tinham condições desde o começo. Só era mais fácil usar a casa da senhora do que procurar as próprias soluções. Exatamente. Tinham tido recursos desde o princípio, mas tinha sido mais conveniente usar minha casa do que fazer o esforço de resolver a situação deles independentemente. A Renata estabeleceu uma rotina de me visitar todo domingo. Aos poucos, desenvolvemos uma relação mais equilibrada. Ela começou a me perguntar minha opinião sobre as coisas, em vez de me informar sobre decisões já tomadas. 3 meses depois, recebi uma ligação inesperada da Maria. Esperança, o Antônio e eu queremos te agradecer e nos desculpar por não termos sido mais considerados. Agora que temos nossa casa de novo, percebemos o quanto é importante ter o próprio espaço. A desculpa dela era sincera e eu aceitei de coração aberto. 6 meses depois, a Renata chegou para a visita semanal com uma revista de decoração. O que a mãe acha dessa cor? Era a primeira vez em anos que ela pedia minha opinião antes de decidir, em vez de me informar sobre algo já decidido. Gostei, mas o importante é que você goste. É sua casa. A Renata sorriu. Acho que finalmente entendi o que a senhora quis me ensinar. Cada pessoa merece ser protagonista da própria vida, mesmo dentro da família. Naquela tarde, vendo o pôr do sol da minha varanda, pensei em todo o caminho percorrido. Tinha aprendido que a verdadeira harmonia familiar não se constrói sobre o sacrifício silencioso de uma pessoa, mas sobre o respeito mútuo. E às vezes, para ensinar essa lição, é preciso estar disposta a surpreender quem te subestimou. 1 ano depois da minha transformação silenciosa, eu tinha estabelecido uma rotina que trazia uma paz profunda ao meu coração. Cada manhã, acordava quando meu corpo pedia, sem horários impostos. Regava minhas plantas na varanda enquanto o sol entrava suavemente no apartamento. Preparava meu café exatamente como gostava. Tinha feito novas amizades no prédio, pessoas que também tinham tomado a decisão de viver sozinhas depois de problemas familiares parecidos. Dona Irene, uma senhora de 75 anos, sempre dizia: "É curioso como as pessoas acham que na nossa idade não temos mais direito de escolher como queremos viver." Os domingos com a Renata continuavam sendo especiais. Nossa relação tinha se transformado completamente. Ela não chegava mais com listas de coisas que eu precisava fazer ou mudanças que deveríamos considerar. Chegava simplesmente para passar tempo comigo, tomar café na varanda, me contar sobre a vida dela e perguntar genuinamente sobre a minha. "Mãe", me disse a Renata numa dessas tardes, "minhas amigas sempre me perguntam se não me dá pena que a senhora more sozinha. E eu digo que a senhora não vive sozinha, vive em liberdade. É diferente." As palavras dela me emocionaram profundamente, porque significavam que ela finalmente tinha entendido a diferença entre solitude escolhida e isolamento imposto. Os rendimentos do aluguel da minha casa tinham me dado uma segurança econômica que eu não tinha há anos. Podia me permitir pequenos luxos que antes considerava impossíveis. Comprar flores frescas toda semana, ir ao cinema com as amigas do prédio, fazer aulas de pintura no centro cultural.
Uma tarde, enquanto caminhava no parque perto do meu prédio, encontrei uma antiga vizinha. Esperança, que bom te ver. Você está com uma cara ótima, bem tranquila. Ela me contou que a família que alugava minha casa cuidava dela maravilhosamente, que as crianças brincavam no jardim onde eu tinha plantado rosas. Sabe o que é mais curioso? Disse ela. Quando a Renata me contou o que você fez, achei que tinha sido muito drástica. Mas agora que vejo como você vive, tão contente e tão dona de si mesma, entendo que tomou a melhor decisão possível. As palavras dela me confirmaram algo que eu tinha sentindo, mas não tinha verbalizado. Não tinha só resolvido meu problema. Tinha inspirado outras pessoas a refletirem sobre as próprias vidas. Enquanto a cidade se preparava para dormir, eu me preparava para outra noite de sono, tranquilo no meu próprio espaço, sem horários alheios, sem barulhos indesejados, sem a ansiedade de não saber que decisão outros tomariam sobre minha vida no dia seguinte. Fechei os olhos e agradeci a Deus por ter me dado a sabedoria de entender que algumas batalhas se ganham não brigando, mas se afastando estrategicamente. Tinha escolhido a paz sobre o conflito, a autonomia sobre a comodidade aparente, o respeito próprio sobre a aprovação alheia. Às vezes, o maior ato de amor próprio é proteger sua paz, mesmo que isso signifique decepcionar pessoas que esperavam que você continuasse sendo conveniente para elas. E você que está me acompanhando até aqui, me conta uma coisa. No meu lugar, o que você teria feito? Deixa sua resposta aqui nos comentários, porque eu leio todos. E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque traz uma reviravolta emocionante que você não vai querer perder.